Vamos voltar a um ponto anterior que me foi questionado, uma dúvida de um dos seguidores, que era a questão do santo, 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 hosana nas alturas, e qual é a função litúrgica daquele sininho da campa, né, que se toca na missa. O santo, santo, santo é como se eu quisesse dizer um superlativo de Deus, 3 vezes santo. A tua santidade é tão grande que eu não sei como expressar em uma única palavra. É uma santificação trinitária, 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo. E esse santo, santo, santo é proclamado pelo céu e pela terra. É essa potencialidade de Deus, essa grandeza de Deus, que a gente não consegue simplesmente com um superlativo, em dizer que Deus é o máximo. Você já imaginou isso na liturgia, né? Deus é o máximo. Não, por isso que é 3 vezes santo, né? É a glória santificante de Deus. E o hosana nas alturas é a nossa súplica dizendo assim: Deus, salva-nos. É um hino de louvor, né? É um hino de gratidão, porque Ele veio, a promessa foi cumprida. Todos estão eufóricos vendo Deus sentado em cima de um borregozinho, a sua grandeza entrando com toda a humildade. Então, hosana nas alturas é Deus salva-nos, Deus seja louvado, essa potencialidade. E 3 vezes santo é um superlativo onde nós não temos palavras suficientes para proclamar. E lembrar que isso se encontra no livro do Apocalipse. Certo? E isso vale uma tarefa para vocês, um exercício. Aonde eu encontro isso no livro do Apocalipse? Pesquise sobre isso. Depois dessa proclamação do hosana nas alturas, do santo, 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 vamos entrar na consagração, que é a imposição da mão dos sacerdotes e por meio da palavra, a hóstia, o pão e o vinho vão se transubstancializar no corpo e sangue. E essas orações são atualizadas e ela atualiza o sacrifício de Cristo na cruz. E observe que aqui vem a outra curiosidade, né? Que é a campa. Quando é que a campa entra na liturgia? Ela tem um sentido espiritual? Nananina, não. Ela tem um sentido funcional. Lembrando que no início as missas eram celebradas em latim. E aí vem a devócio moderna, por isso que muita gente naquela época, por não entender mais o que era a missa, se rezava o terço, fazia novena. E para despertar a pessoa, toca a campa, que as pessoas vão precisar saber que precisa se ajoelhar agora. Eu vou abrir um parênteses aqui, uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo na época que eu era seminarista. Quando eu era seminarista, eu participei de diversas pastorais. E uma das pastorais era a pastoral dos surdos. E o padre celebrando a missa em silêncio. É claro, tem uma pessoa que faz o método Braille, né, que está falando ali com a língua dos sinais. E eu me paramentei juntamente com o sacerdote, coloquei o sobrepeliz e tal, para entrar para a celebração. E eu nunca tinha participado daquilo, né? Daquele rito, daquela maneira de celebrar. Entrou em silêncio. Quando chegou na hora de trocar a campa, né? E eu olhei para o padre e fiz assim: Padre, toco a campa? Ele olhou para mim e fez: Para quê, filhinho? Ninguém escuta. E ali caiu a ficha. Eu digo: realmente. Mas ele não disse isso ironizando, não, viu? Por favor. Mas naquilo ali eu tomei um choque de realidade tão grande que aquilo dali, aquela campa, a única função era para despertar as pessoas que, tendo ouvido, não ouvem. Isso é muito importante a gente refletir sobre isso. Estando disperso, a campa é para te acordar e que muitos estão dormindo.
e aquelas pessoas com aquela deficiência numa atenção profunda. Então, por isso, a campa é um objeto litúrgico muito mais funcional do que espiritual. Nos encontramos na próxima aula. Obrigado.